eu vou começar por uma história talvez um pouco pessoal, e essa história pessoal vai acabar chegando no ponto que nos interessa, que é pensar o cinema independente, ou a relação entre cinema independente e cinema industrial nos anos 40 e 50, especificamente no Rio de Janeiro, né? Mas desde que eu comecei a me interessar por cinema, por exemplo, eu me interessava muito por algo que nos livros de cinema, na historiografia mais, que hoje em dia a gente chama de uma historiografia mais clássica, né, para usar o termo que o Bernardet, Jean-Claude Bernardet utiliza, né? Eu me interessava por um momento que essa historiografia clássica vai definir como uma espécie de período ou fase do cinema independente no Brasil, que é um cinema que vai ser tentado ali por volta dos anos 50, da primeira metade dos anos 50, e que vão ter alguns nomes que vão se destacar nisso, né? O Alex Vianney, o Roberto Santos, Carlos Ortiz, né? Sobre esse período existe um texto que é um texto fundamental, um texto seminal, e todo mundo que estuda o cinema independente no Brasil sempre parte desse texto. E eu também parti desse texto, em grande parte, para pensar a minha tese de doutorado, que é um texto da Maria Rita Galvão chamado O Desenvolvimento das Ideias sobre Cinema Independente. É um texto que ele é gestado nos anos 70, por volta de 1973, 74. Isso é um pouco incerto, mas é por volta daí. No período em que ela está justamente estudando a Constituição e a história da Vera Cruz. Ou seja, o interesse dela é pensar o cinema industrial, o interesse dela é pensar a participação da burguesia industrial paulista no mecenato artístico e também no mecenato cinematográfico. Mas nesse percurso que ela está estudando o cinema industrial, que ela está estudando a Vera Cruz, ela se esbarra com as ideias em torno do cinema independente que estão ali no mesmo período. E ela enxerga, Maria Rita Galvão enxerga nessas ideias uma espécie, vamos dizer assim, de uma contraposição ao ideário da Vera Cruz, ao ideário industrialista. Ela estabelece uma contraposição que é uma contraposição muito cheia de ambiguidades, na verdade, de contradições, não é? E que, no fundo, são as mesmas pessoas, é o mesmo contexto, mas são posições ideológicas que, em algum momento, ali divergem, convergem ou criam tensões, né? Bom, esse texto, que é um ensaio que ela publica, acho que inicialmente em 1975, depois tem uma republicação em 1981, então você vê que é uma coisa bem antiga, bem que já está lá dos anos 70, né, que está no início dos anos 80. Esse ensaio ele vai basicamente discutir a questão do cinema independente, localizando essa discussão em São Paulo, na primeira metade dos anos 50. Então o recorte dela, da Maria Rita Galvão, é muito específico. É esse recorte. Bom, esse recorte, no final das contas, ele se torna, vamos dizer assim, para a historiografia que vai sendo feita ao longo dos anos 80 para cá, o recorte tradicional, o recorte que é aceito como aquele que é, vamos dizer assim, o mais claro, definido, para se pensar a questão do cinema independente no Brasil. Esse tipo de visão vai estar, por exemplo, no livro que o Fernão Ramos vai publicar em 1987, que é o História do Cinema Brasileiro, né? E inúmeros outros textos que falam sobre o cinema brasileiro dos anos 50, um cinema que é frequentemente entendido como precursor do cinema novo. Todas essas visões trazem ou partem da visão da Maria Rita Galvão. Então ela é, vamos dizer assim, uma autora fundamental para essa discussão. Ela é um ponto de partida fundamental. Aí eu disse que eu ia falar um pouco de uma coisa mais pessoal. Eu por volta de 87, 88, que eu estava trabalhando no Tempo Glauber, que era um arquivo
do cineasta Glauber Rocha e tal, e me veio a vontade de desenvolver um projeto, de fazer um filme, inclusive, sobre o Alex Vianney. Mas em 88 eu fui procurar o Alex Vianney, que ele estava nessa época até em uma clínica para idosos e tal, mas ele recebia as pessoas, ainda falava com uma certa dificuldade e tal, mas falava e tal. Eu fiz uma entrevista com ele com um gravadorzinho de fita cassete, assim, né? E a minha preocupação era porque eu queria já naquela época pesquisar, isso em 1988, eu queria pesquisar o cinema independente, que eu entendia como uma fase do cinema brasileiro, era a fase do cinema independente dos anos 50. Por que fase? Porque na minha cabeça, moldada pelos textos que eu estava lendo, esse cinema dos anos 50 ele é um cinema precursor do cinema novo, portanto ele é uma fase. Bom, e aí eu pedi, né, claro, para o Alex Vianney contar o máximo que ele sabia e tal, e nessa entrevista ele falava assim para mim: isso tudo está no texto da Maria Rita, ele falava. E eu não tinha lido o texto da Maria Rita nessa época, eu fui ler depois, né? Mas aquilo ficou na minha cabeça, né? E fazer uma pergunta, mas isso aí está no texto da Maria Rita. Bom, claro que depois eu tive que ver esse texto da Maria Rita e me deparei com isso que eu acabei de falar, então, que é essa visão que ela traz e que depois você vai ver essa visão sendo, enfim, acompanhada, reproduzida, né, por outros autores nesse período. Isso é um ponto. O outro ponto que é formador dessa primeira, vamos dizer assim, percepção que se tem sobre o cinema independente foi construída, me parece, assim, de uma forma muito viva também, pelo Glauber Rocha em um livro chamado Revisão Crítica do Cinema Brasileiro, que é um livro que o lugar de fala dele é o cinema novo, mas ele olha para o passado e ele vai distinguindo certas tradições do passado, do cinema, não é? E ele vai um pouco separando o joio do trigo, ou seja, o que é que nos serve e o que é que não nos serve, né? Então ele diz, bom, o que nos serve, por exemplo, é certas experiências de uma comédia popular e tal, mas a chanchada não nos serve, né? Não nos serve o cinema industrialista, não serve o cinema da Vera Cruz, não serve o Cangaceiro, não serve uma série de coisas, Limite de Mário Peixoto, mas nos serve o cinema dos anos 40 carioca, ali do Alinor Azevedo, do Moacir Fenelon, mais tarde do Nelson Pereira de Santos. Nos serve o cinema independente que acontece no Rio de Janeiro e acontece em São Paulo. Então ele vai também, isso claro, antes da Maria Rita Galvão, não é? Esse livro é de 1963. Se a gente pensar que ela começa a fazer a pesquisa dela em 73, é um livro de 10 anos antes. Ele vai distinguindo essas diferentes perspectivas, né? Porque o interesse dele é discutir uma contraposição entre o cinema comercial e o cinema autoral, né? Então ele vê o cinema como dois rios que são paralelos e que não podem confluir, que é um cinema comercial e industrial e um cinema autoral independente, não é? Inclusive há um certo paralelismo que ele faz que a Maria Rita Galvão retoma. A Maria Rita Galvão, por exemplo, vai pensar numa contraposição entre um cinema empresarial e um cinema artesanal, né? Para ela existe, ela não coloca a questão em termos industriais. Maria Rita Galvão não vê o cinema brasileiro, pelo menos dos anos 30, 40 e 50, como um cinema verdadeiramente industrial, mas um cinema empresarial, ou que se torna empresarial na medida em que você vai vendo surgir companhias como a Cinédia, nos anos 30, né? Depois a Atlântida nos anos 40, depois a Vera Cruz passagem dos anos 40 para os anos 50, mas ela na verdade se prende a uma noção de um cinema empresarial e de um cinema artesanal, ou seja, um cinema que é feito quase que de forma artesanal, né? como o próprio nome indica, mas que ela vai aproximar a essa fatura independente, né? Que também a gente pode associar ao independente e que se a gente forçar a barra a gente associa ao autoral, né? Então você vê que os termos vão meio que se atraindo, né? O autor atrai o independente, o comercial atrai o industrial, o artesanal atrai o independente e as coisas vão se configurando
como tendências que não são necessariamente opostas, mas que apontam para direções, para concepções cinematográficas diferentes, né? Então o Glauber, antes da Maria Rita, ele já, vamos dizer assim, constrói na visão historiográfica dele um período também de transição, que é a transição de um cinema ainda muito pouco desenvolvido do ponto de vista empresarial, industrial, seja lá o que for, mas com algumas revelações autorais, vamos dizer assim, no sentido que seria também precursor, como Humberto Mauro, né? O próprio Mário Peixoto, mas o Mário Peixoto para uma linha mais discutível, mas o Humberto Mauro sim, é aquele autor dos anos 30 que merecia ser resgatado, etc. e tal. Né? Isso por um lado, e por outro, esse cinema que seria negado. Né? Então, esses dois autores, a Maria Rita Galvão e o Glauber Rocha, também são fundamentais nesse aspecto. Partir dos dois é partir, então, dessa noção de que o cinema independente foi uma fase, foi uma transição, foi um processo que culminaria ou que desembocaria no cinema novo. Bom, já no período em que eu comecei a estudar o cinema independente para o meu doutorado, aí já é um outro período bem depois, né? Eu vou justamente repensar, quer dizer, o que eu propus fazer na época foi repensar esse ponto de partida, esse início, né? E a primeira coisa que a gente, quer dizer, que eu procurei delimitar foi tentar entender de onde né, qual era o ponto de partida desses autores, né, exatamente qual é o interesse, o foco desses autores, né? E tanto o Glauber quanto a Maria Rita Galvão, o foco deles é o cinema novo. A preocupação dos dois é o cinema novo. Então, eles se referem aos anos 50, eles se referem aos anos 40, eles se referem ao cinema independente desse período, porque a preocupação deles, porque o foco de atenção deles é discutir a questão do cinema novo, é discutir o movimento que surge nos anos 60 com a geração do cinema novo. Né? Uma geração que, em grande parte, vai pegar o discurso independente e vai transformar esse discurso independente numa outra coisa que tem a ver também com a defesa de um cinema autoral. Mas a preocupação é o cinema novo. Então, esse é um primeiro ponto. Quer dizer, eu acho que toda a literatura sobre cinema no Brasil, construída a partir dos anos 60 até, eu acho que até hoje, enfim, né, a gente verifica uma centralidade do cinema novo que me parece uma coisa bastante problemática do ponto de vista de uma construção historiográfica. Né? Eu acho que é o tipo da coisa que cada vez mais a gente vem repensando no seguinte sentido, quer dizer, olhar para as épocas anteriores como épocas preparatórias para uma época que seria o auge de alguma coisa, é evidentemente, né, uma operação, enfim, falando nos termos mais propriamente historiográficos, uma operação anacrônica. Né? Então, a história do cinema brasileiro é uma história frequentemente anacrônica, porque ela é muito militante. E como uma história militante, ela evidentemente olha para o passado de forma funcional, de forma que atenda a determinadas questões que ela está interessada em sustentar naquele momento. Né? Então, a primeira coisa que deveria se fazer numa nova abordagem, vamos dizer assim, do tema do cinema independente nesse período, é olhar para essa época procurando enxergar nessa época as questões daquela época, daquele período. Como é que os cineastas naquele momento, os produtores, né, as pessoas que estavam ligadas no meio cinematográfico, críticos, até mesmo os exibidores e os distribuidores, né, como é que eles entendiam essa discussão sobre o cinema independente? Evidentemente que eles não se colocava para eles as questões que vão se colocar no final dos anos 50 e início dos anos 60. Então, como é que eles viam naquele momento? Isso é um primeiro deslocamento que, do ponto de vista, vamos dizer assim, mais metodológico, tinha que ser feito. Né? E, nesse sentido, eu considero que
o texto da Maria Rita Galvão e mesmo do Glauber, mas sobretudo da Maria Rita Galvão, é um texto fundamental, mas para o qual nós temos que ter um olhar também crítico nesse sentido, não é? No sentido de perceber que, primeiro, o recorte que ela propõe é um recorte muito específico, né? É o recorte ali do primeira metade dos anos 50, em São Paulo, e segundo, que esse recorte está comprometido com o interesse, com uma discussão que era o foco da Maria Rita nesse momento, que é a questão do cinema novo. Portanto, ela vai procurar nos textos e na atividade de certas figuras ali dos anos 50, que estavam atuando ali em São Paulo, um diálogo com a geração seguinte, com a geração do cinema novo, né? Não é por acaso que ela constrói todo o texto a partir de um entendimento de que as ideias sobre cinema independente, gestadas ali nos anos 50 em São Paulo, nos congressos nacionais de cinema brasileiro, tem um congresso de cinema paulista, depois os 2 congressos de cinema brasileiro, essas ideias vão gestar, vão alimentar, vão ser retomadas, né, pela geração do cinema novo e depois até mesmo pela geração dita do cinema marginal. Ela até coloca isso, né? Ou seja, a geração já da passagem dos anos 60 para os anos 70. Então a primeira coisa, voltar para essa época, anos 40 e 50, se perguntando o que essa época entendia mesmo, o que as pessoas que viviam naquele momento entendiam, como eles entendiam essa questão do cinema independente. Esse simples deslocamento já nos permitiria também questionar o recorte, vamos dizer, territorial, geográfico que ela faz ali ao situar a discussão em São Paulo. Aquilo ali também interessava ela porque ela estava pesquisando um fenômeno paulista, que era a Companhia Cinematográfica Vera Cruz. E o meu interesse era de estudar o cinema independente tal como ele se deu no Rio, né? Porque aqui existia também, não só por figuras que estavam lá em São Paulo e atuavam nas 2 cidades, por exemplo, o Alex Vianney, por exemplo, o Nelson Pereira, mas porque a discussão sobre o cinema independente também se dava no Rio, mas em circunstâncias um pouco diversas, não é? Porque aqui você tinha Atlântida e aqui você tinha algumas figuras que, por uma razão ou por outra, e isso está nos textos de história, está lá no livro do Glauber, está lá no livro do Fernão Ramos, por uma razão ou por outra, também estão ligados a essa ideia de cinema independente. Por exemplo, Moacir Fenelon, Alianor Azevedo, etc. Né? Então existia um cinema independente no Rio, mas que cinema independente era esse? Então, 2 deslocamentos fundamentais, que são a de você tentar olhar para a época com as questões que a época apresenta e fazer esse deslocamento também regional, vamos dizer assim, né, da discussão. Contei essa história toda para chegar no ponto da afirmação de que, vamos dizer, o discurso de defesa de um cinema independente, ele se torna nítido, bastante definido, por volta do final dos anos 40, e se a gente quiser especificar um pouco mais ali, entre 1947 e 48, você vê de forma recorrente na imprensa, em vários jornais, através das colunas de críticos, de entrevistas, etc. e tal, a ideia, o termo cinema independente. E aqui eu faço até um pequeno reparo. Hoje nós temos a tendência a falar cinema independente. A gente usa esse termo, cinema independente. Mas naquele momento, sobretudo nas discussões ali no Rio, esse termo cinema independente não era um termo usado. O termo que se usava era produção independente. Produtor independente. Então, fulano de tal, na sua produção independente, ou fulano de tal, produtor independente. Mas a expressão cinema independente era rara. Era muito difícil de se ver. Tá? De qualquer maneira, aí já no processo de pesquisa mais rigorosa, mais sistemática da coisa, fica muito claro que a partir final dos anos 40, sobretudo ali por volta de 1947, 48, o termo
produção independente, aqui eu vou usar o termo mais específico da época, ele se torna um termo frequente na imprensa, na imprensa voltada, especializada para cinema, e no meio cinematográfico. Só que ali também a gente está falando sobretudo de um personagem que é chave nesse momento, que é o Moacir Fenelon. O Moacir Fenelon, que ao sair da Atlântida em 1947 e em 48, logo no início, fim de 47 ele sai da Atlântida, iníciozinho de 48 ele já está com a produtora dele independente chamada Cine Produções Fenelon. Ali ele já está assim alardeando todas as entrevistas. Obrigado, Doutor vai ser a minha primeira produção independente. Eu me tornei um produtor independente depois que eu saí da Atlântida. Ali você vê que o termo produção independente ele é conscientemente utilizado e ele tem uma proposta, aí sim, política, que não é necessariamente a mesma que a gente vai ver em São Paulo na primeira metade dos anos 50, que é a proposição política ideológica, mais ideológica do que política até, que a Maria Rita Galvão vai discutir, mas é uma outra forma da gente entender a intenção política desse termo produção independente ou produtor independente, que, por exemplo, o Moacir Fenelon usa, né? Que me parece que tem uma intenção muito mais voltada para as disputas internas do campo cinematográfico, sobretudo as disputas no mercado de trabalho da produção e, claro, nas possibilidades de entrada dos filmes realizados naquele momento no mercado de exibição. Então tem a ver com uma tentativa, vamos dizer assim, de se diferenciar, de criar um diferencial. E isso é muito curioso, muitas vezes um diferencial de qualidade, né, ao se usar o termo produtor independente. Por quê? Bom, muitas razões. Eu vou colocar aqui apenas uma que me vem, que é mais imediata. Porque ao falar produtor independente ou produção independente, havia também a intenção de se diferenciar de um tipo de produção comercial feita em série, com uma proposta muito francamente voltada para conquistar o público de maneira mais fácil, fazendo filmes que tivessem uma entrada fácil no mercado, mas que seriam filmes que, exatamente por terem essa característica, não seriam tão... não falariam de forma, vamos dizer assim, mais aprofundada sobre determinadas questões, sei lá, que a gente poderia associar a questões mais sociais, a questões de uma caracterização de um homem comum, do homem brasileiro, etc. e tal. Em suma, seriam filmes que não teriam uma perspectiva mais séria, vamos dizer assim, em relação à realidade brasileira, enquanto que o cinema independente, ou a produção independente, ou o produtor independente, pelo menos em tese, pelo menos no início, teria a preocupação de fazer um cinema mais sério, um cinema mais interessado em discutir questões sociais, mais interessado em se aproximar de um tipo de cinema que estava sendo feito num contexto mais amplo, internacional naquele momento, que era um cinema que estava sendo feito na Itália, né, a partir desde 1945, que é o cinema neorrealista, e até mesmo um certo cinema hollywoodiano que já apresentava ali preocupações mais políticas, um cinema que se propunha ser mais crítico em relação à sociedade, um cinema que tinha até uma intenção mais progressista, vamos dizer assim, do ponto de vista político, né? A gente está falando o quê? De 1947, 48, um período, inclusive, que nos próprios Estados Unidos vai haver um acirramento ideológico muito grande, né? Em que determinadas figuras vão ser, no final das contas, colocadas numa lista negra, né? Durante o período do macartismo, etc. e tal. E, claro, é o final da Segunda Guerra Mundial, enfim, a Guerra Fria se tornando a grande questão, enfim, ideológica, política, geopolítica do momento. Então, a gente está nesse contexto, né? Um certo cinema hollywoodiano vai se posicionar de forma contrária
ao que se chamava na época de um escapismo, né? De filmes que, enfim, só visavam lucro e visavam divertir e tal, quando na verdade o espírito do tempo naquele momento, né, apontava para o fato de que o cinema também tinha que participar dessa grande reconstrução mundial, de uma nova visão do homem a partir da destruição que tinha acabado de acontecer na Segunda Guerra Mundial, com tragédias como o fascismo, o nazismo, né, etc. e tal. Uma tragédia que o mundo comunista havia ajudado a enterrar. Então era um momento também de grande ambiguidade, porque, né, não se podia dizer que, nesse momento, que, vamos dizer assim, o comunismo estaria contra as liberdades. Naquele momento, não. Mas é óbvio que é justamente no pós-guerra que vai se constituir novamente toda uma propaganda anticomunista, né, que vai recolocar essa situação num outro patamar. Então, nesse contexto, quando aqui no Brasil, e aí especificamente eu estou falando do Rio, nesse período especificamente do cinema carioca, mas de algumas figuras como o Moacir Fenelon, quando se fala em cinema independente, está no fundo se falando disso. Está no fundo do fundo se falando de um cinema que precisaria ter uma preocupação com a realidade que o diferenciasse do cinema mais rasteiro, mais corriqueiro, feito para, entendeu? Para ter sucesso de público e mais nada. Que tipo de cinema era esse? Basicamente, nesse momento, era a comédia musical popular. Que a gente também pode chamar de comédia musical carnavalesca, ou o termo da época que era pejorativo, que é a chanchada. Ou seja, o cinema que realmente sustentava, botava gente nas salas de cinema, fazia sucesso, não sei o quê, eram as chanchadas, né? E as chanchadas feitas aí a partir de 1943, feitas sobretudo pela Atlântida. A Atlântida, ela é uma empresa fundada em 1941, aliás, pelo próprio Moacir Fenelon e mais outras 22 pessoas, sócios na época. Mas a Atlântida, que surge ali em 1941, a partir de 43 ela vai fazer inúmeros sucessos de público, que são esses filmes musicais populares, as chanchadas, etc. e tal. Que no fundo, assim, apesar de botarem muita gente nos cinemas, também estigmatizaram o cinema brasileiro como um cinema de má qualidade, como um cinema comercial, como um cinema que não tinha preocupação nenhuma, com um cinema que, na comparação com certas cinematografias europeias e com um certo cinema hollywoodiano, deixava muito a desejar. Então, de certa maneira, a proposta do cinema independente, da produção independente, quando um produtor se colocava como um produtor independente, por mais que ele não articulasse necessariamente, explicitamente essas questões, havia quase que um subentendimento de que a denominação independente trazia também uma postura de maior seriedade em relação ao cinema. A própria palavra independente, nesse sentido, embora nunca tenha sido definida dessa forma, queria dizer um pouco independente no sentido de independente das injunções do mercado que me tornariam escravo desse mercado. Portanto, alguém que propõe alguma coisa eventualmente nova, eventualmente longe de ser contestadora, é algo que não se coloca naquele período, a noção de um cinema contestador, mas um cinema preocupado com uma visão mais consequente da realidade. A gente pode tentar definir dessa forma, né? Eu acho que nesse sentido é que há uma carga política, talvez, a gente pode pensar dessa forma, no termo produtor independente. Aliás, usava-se muito também um outro termo, que é produtor avulso. Você vai ver em vários jornais assim o termo produtor avulso. O que é o produtor avulso? É aquele que não tem estúdio, que não é dono de estúdio. Ele também não é dono de
distribuidora, muito menos de uma cadeia de exibição. Ele é apenas um produtor, né? Esse produtor avulso, ele precisa compor com uma rede de pessoas eventualmente interessadas na produção cinematográfica, eventualmente imbuídas até de uma missão nacionalista de construir um cinema brasileiro de qualidade, né? O produtor avulso ele teria que construir essa rede. E é nesse sentido que o produtor avulso a gente pode dizer, um sinônimo para produtor independente, né? E aí eu falei, inclusive, uma palavra que é chave, que é essa noção de um cinema de qualidade. Quer dizer, quando a gente percebe que, de certa maneira, quem se colocava, quem se posicionava como um produtor independente naquele momento, anos 40 e 50, no Rio, estava, de certa maneira, tendo uma posição, uma postura crítica em relação ao cinema mais pragmático feito pela Atlântida, o cinema mais comercial, a chanchada. Chanchada era sinônimo de porcaria, de cinema mal feito, né? Ele estava se colocando ao lado de uma concepção de cinema de qualidade. Isso aqui tudo em termos, assim, vamos dizer, de discurso, tá? Porque uma coisa é o que a pessoa alardeia lá na imprensa, etc. e tal, e outra é a realidade. É o que esse cara consegue fazer efetivamente, produzir da maneira como ele consegue e colocar no mercado, caso ele consiga. Então, eu estou falando aqui, por enquanto, da questão mais do discurso. Se a gente se ativer, por exemplo, a trajetória do Moacir Fenelon, que eu acho que é, nesse momento ali, enfim, se a gente pegar o recorte que eu estudei, que é mais ou menos de 1947 até 1954, Fenelon ele falece em 1953. No período de 1947, final de 47, início de 48, até 53, ele é um produtor independente. Ele se apresenta, ele se coloca como um produtor independente. No entanto, em 48, quando ele surge com a Cine Produções Fenelon, o Moacir Fenelon é um veterano do cinema. Ele já é um veterano do cinema. Ele já é um nome assim que, no meio cinematográfico, e naquele público que gostava de cinema brasileiro, que ia ver, etc. e tal, ele era um nome muito conhecido. Então a trajetória do Fenelon, ela precisa também ser resgatada nesse sentido, né? Quer dizer, a gente está falando de um Moacir Fenelon que se coloca como produtor independente, mas e antes disso, né? E aí a trajetória do Fenelon, o momento em que ele, vamos dizer assim, começa a trabalhar em cinema, etc. e tal, a gente vai ter que voltar à época do cinema silencioso. Então, Fenelon, ele na verdade começa a trajetória dele no cinema ligado à área de som. Ele é um técnico de som, né? E ele era um cara, inclusive, que era um técnico de som ligado, inclusive, à rádio, né? Trabalhava nas empresas Alberto Bainton, né, que depois vai ser o proprietário da Sonofilmes, que era que foi uma produtora importante também nos anos 30 e 40 no Rio de Janeiro, o Alberto Bainton, né? O Fenelon vai trabalhar como técnico de som nas empresas do Alberto Bainton, vai trabalhar na Sonofilmes também. Ele também se torna técnico de som na Sonofilmes. Aliás, na Sonofilmes, ele vai fazer de tudo. Ele vai trabalhar como técnico de som, ele vai trabalhar como assistente de direção, como cenógrafo, como assistente de fotografia. Ele vai passar por todos os estágios da produção de filmes, né? Mas antes mesmo dele engrenar na Sonofilmes, o primeiro trabalho que o Moacir Fenelon se destaca por esse trabalho é um filme chamado Acabaram-se os Otários. É um filme de 1929, que é considerado o primeiro longa-metragem sonorizado no Brasil. Ele foi dirigido por um cineasta muito importante na história do cinema brasileiro, chamado Luiz de Barros.
que no meio cinematográfico era conhecido como Lulu de Barros. O Luiz de Barros é um cara que surge no cinema ali por volta de 1915, e de 1915 até 1978, que é o último longa-metragem do Luiz de Barros, é feito em 1978, um filme chamado Ele, Ela, Quem? Uma pergunta, um filme sobre, inclusive, um personagem transgênero, então uma coisa engraçada, né? De 1915 até esse período, ele vai realizar mais de 100 filmes, enfim, uma figura que tem uma filmografia gigantesca, né? De longas, de curtas, né? Nunca parou de filmar, e nos momentos em que ele tinha algumas paradas na carreira dele de cineasta, ele fazia teatro. Então era uma pessoa extremamente produtiva, com uma lucidez gigantesca do que significa fazer cinema no Brasil naquele momento, né? E, evidentemente, ele fazia o cinema que dava para fazer. Não o cinema ideal, não, ele fazia o cinema pé no chão que dava para fazer naquele momento. E ele fazia muita chanchada, ele fazia muitos filmes comerciais, e, evidentemente, como ele vivia daquilo, ele precisava que os filmes remunerassem, né, a atividade dele, para ter continuidade disso. A forma como ele conseguia fazer, eu estou falando ainda do Luiz de Barros, a forma como ele conseguia fazer um filme atrás do outro estava muito ligada, primeiro, ao fato de que ele entendia que os filmes tinham que ser feitos com um orçamento muito baixo, porque senão não se pagava. Os filmes tinham que ter um orçamento baixo para poder se pagar no cinema. E eles tinham que ser feitos com muita rapidez, porque a rapidez com que você fazia o filme condicionava o retorno financeiro e logo a continuidade com a realização de um outro filme em seguida. Essa conjugação de um cinema barato e rápido estigmatizou o Luiz de Barros como um cineasta de baixíssima qualidade, né? Porque, além dele fazer um cinema popular, um cinema que era identificado à chanchada, ele era identificado a um cineasta que não cuidava da questão da qualidade, não cuidava de uma fatura mais acabada do filme, porque ele fazia filmes muito rápidos, com um baixo orçamento, que era o orçamento que muitas vezes ele só podia contar com aquilo ali naquele momento. Então era frequente você ver na imprensa o Luiz de Barros ser chamado de o pior cineasta do mundo, o pior cineasta brasileiro, os filmes deles eram horríveis, etc. e tal. Ou seja, a visão que se tinha sobre o Luiz de Barros, sobretudo a partir dos anos 40, era uma visão extremamente negativa. No entanto, Luiz de Barros foi um cineasta de extrema importância, sobretudo nos anos 20, quando ele já começa a fazer uma série de filmes a partir de sistemas de produção que vão ser os sistemas característicos dos anos 30, 40 e 50, que é a produção associada, muitas vezes associada com um distribuidor ou com um exibidor, né? Ele vai ter uma visão extremamente consciente do que é fazer cinema naquele momento, e vai, inclusive, de forma muito antenada, tentar perceber como, né, a cada filme você consegue atrair um público, né, que evidentemente garanta a continuidade da profissão, etc. e tal. É nesse sentido que, em 1929, ele propõe a um exibidor fazer um filme sonoro, na época em que o cinema sonoro estava justamente chegando ao Brasil, né, em São Paulo, no Rio e tal, e ele vai fazer em São Paulo um filme chamado Acabaram-se os Otários, que é um filme que tem música caipira, etc. e tal, era com Genésio Arruda, que é um sujeito também muito conhecido com a questão do personagem caipira e tal. E quem vai participar da parte sonora do filme é o Moacir Fenelon. Há uma controvérsia aí, porque o Moacir Fenelon diz que ele participou das gravações sonoras do filme, das músicas e dos diálogos, né? O filme era exibido com discos. Então, primeiro você tinha as gravações e depois você tinha um playback, etc. E sincronizava? Sincronizava a imagem com o disco, né? Como se fazia nos Estados Unidos com o Vitafone, o sistema Vitafone, só que era uma coisa muito mais precária e que havia sido adaptado aqui
com o nome de Synchrocínex. Que antes disso eram bandas. Antes você tinha música presencial, vamos dizer assim, você tinha piano ou uma pequena orquestra, etc. e tal. No início do século XX você tinha atores, cantores que cantavam atrás das telas, né, dublando a si mesmos nos filmes que estavam sendo exibidos e tal. O cinema nunca foi mudo, nunca foi silencioso nesse sentido, né? Mas a técnica de registro e de reprodução sonora, ela tem nesse filme Acabaram-se os Otários aí um momento inaugural do qual o Moacir Fenelon faz parte. E aí, voltando à controvérsia que eu estava falando, o Fenelon afirma que ele participou das gravações dos discos e o Lulu de Barros diz que não, que ele não fez isso. Ele só fazia as instalações dos alto-falantes nos cinemas para poder fazer e as instalações elétricas que ligavam, né, aos aparelhos e tal, para fazer as projeções. Porque o sistema Synchrocínex era um sistema que meio que voltava ao primeiro cinema, ou seja, você tinha que ir com o projetor todo e montar tudo para poder fazer a exibição. Você não podia, não bastava você levar uma cópia do filme. Você tinha que levar todo o equipamento para poder fazer sentido e para ser projetado junto com o som, etc. e tal. E o Moacir Fenelon cuidava da engenharia sonora dessas projeções. Então há uma controvérsia quanto à participação dele, mas o fato é que ele participou desse momento inaugural. Então o nome do Moacir Fenelon é um nome que já em 1948 era alguém que já tinha tido, vamos lá, experiência desde o Acabaram-se os Otários, depois na Sonofilmes, onde ele vai trabalhar ao longo dos anos 30 e no final da década, em 1938, ele tem a primeira chance de dirigir um filme, que ele vai dirigir na Sonofilmes, um filme chamado O Simpático Jeremias. Na verdade, em 1939, ele faz esse filme, um filme que foi pessimamente recebido pela crítica e não tenho informações se foi bem recebido pelo público, mas eu acredito que não. E ele ia fazer um segundo filme em 1940, mas aí há um incêndio na Sonofilmes e destrói a Sonofilmes completamente. E ele fica sem chão, ele fica sem trabalho, sem lugar onde trabalhar, sem lugar onde desenvolver a própria... Ele estava começando, ele estava se lançando como diretor, né? Depois de já ter feito várias coisas, né? de ter, né, ao longo de 10 anos, trabalhado em vários estágios no cinema, né? Bom, aí nesse gap, né, nessa passagem ali dos anos 30 para os anos 40, aí tem um incêndio na Sonofilmes. No ano seguinte ele acaba decidindo fazer a própria produtora, e é nesse momento que ele funda a Atlântida. Ele junta 20 e tantos sócios, sendo que um deles era um sócio muito importante, porque era o sócio que tinha acesso ao dinheiro, que era o Paulo Burli, que era casado com a filha do Conde Pereira Carneiro, que era dono de estaleiros, dono de Jornal do Brasil e tal. Ele era um empresário muito importante. E José Carlos Burli, que era o irmão do Paulo Burli, era uma figura que era um médico, também era músico, trabalhava em rádio, mas acabou se tornando também, a partir da fundação da Atlântida, diretor de cinema. Além do José Carlos Burli e do Paulo Burli, tinha uma outra figura fundamental, que era o Alinor Azevedo, que era um jornalista e que se torna o principal roteirista da Atlântida nesse momento. Bom, esse grupo inicial da Atlântida, quando funda a companhia em 1941, leva um tempo até a Atlântida fazer o primeiro filme, que vai acontecer em 1943, um filme chamado Moleque Tião, dirigido pelo José Carlos Burli, e que vem a ser um filme bastante inovador para a época, porque é um filme que coloca, pela primeira vez, como protagonista um ator negro, que era o Grande Otelo, que também naquele momento era um ator com muito sucesso, porque fazia shows em cassinos, então era uma figura que o público conhecia muito.
E o Moleque Tião, ele é uma espécie de cinebiografia romantizada da vida do Grande Otelo, né? E o roteiro, enfim, o argumento é do Alinor Azevedo, o roteiro do Nelson Schultz e a direção do José Carlos Burle e a produção do Moacir Fenelon. É o primeiro longa-metragem da Atlântida. A partir de então, a Atlântida passa a produzir ininterruptamente. Todo ano ela vai produzindo 2, 3, às vezes 4 filmes, tá? Até o início dos anos 60. A gente estava falando do primeiro filme da Atlântida, né? Que foi o Moleque Tião. Então, um filme que tem essa inovação, né? Esse caráter inovador de ter colocado como protagonista o Grande Otelo. E aí, ao longo, sei lá, desde 1943 até 62, 63, a Atlântida vai produzindo ininterruptamente. Ocorre que esse primeiro momento da Atlântida, quando inclusive eles fazem o Moleque Tião, já há por parte do Moacir Fenelon, do José Carlos Burle e do Alinor Azevedo uma preocupação de fazer um cinema, vamos dizer assim, preocupado com as questões sociais, preocupados em tentar retratar com alguma fidelidade, com alguma honestidade a realidade social. Enfim, já há uma proposta com um teor político, né, ideológico, que marca o projeto da Atlântida. Então, a postura, vamos dizer assim, de um cinema mais comprometido já está no Moacir Fenelon. A gente pode associar, por exemplo, ao Moacir Fenelon, e aí já não só a ele, mas também José Carlos Burle e Alinor Azevedo, no projeto da Atlântida. Um projeto que tinha a intenção, por exemplo, de fazer filmes que tematizassem a seca do Nordeste, né? Que adaptasse livros, por exemplo, de autores como Jorge Amado, Aníbal Machado, filmes que buscassem retratar de alguma maneira o cotidiano da cidade do Rio de Janeiro, que pudessem traçar de uma maneira com um olhar mais próximo de um olhar realista, jornalístico, certos fatos, certos personagens, certas ambiências culturais típicas do Rio de Janeiro. Né? Já há um olhar para o samba ou para o morro, para a favela, que foge do comercialismo ou do exotismo, mas que busca tentar caracterizar essa ambiência e esses personagens com um olhar um pouco mais realista. Ou seja, existe uma preocupação nesse cinema social, de fazer um cinema de qualidade, de fazer um cinema, aí eu vou usar um termo da época, tá? Um cinema sério, entre aspas. Por quê? Porque o cinema sério é aquele que se contrapunha ao cinema para chorar ou o cinema para rir. O que é o cinema para chorar? É o melodrama brabo, e o cinema para rir é a chanchada, né? O cinema sério é aquele cinema que busca ser um cinema dramático, pode ser inclusive cômico, mas dentro de um registro da comédia dramática. Quer dizer, fugindo da caricatura, fugindo de uma coisa mais próxima de uma comédia pastelão, de uma comédia mais que não tem essa preocupação realista, de uma caracterização realista de personagens, de dramas, né? Então, na Atlântida você já vê isso, não é? No entanto, você não vê a articulação de um discurso em torno da ideia de um cinema independente pela Atlântida. Então, se a gente partir dessa aparente contradição, quer dizer, vamos retomar aqui o texto da Maria Rita Galvão, né? O desenvolvimento das ideias sobre o cinema independente. A Maria Rita Galvão, ela basicamente discute as ideias de cineastas e críticos que, em sua maioria, eram filiados ao PCB, ou eram ligados ou simpatizantes ao PCB, Partido Comunista Brasileiro. Tá.
se nós nos detivermos apenas no texto da Maria Rita Galvão, a gente tende a identificar o discurso em torno do cinema independente aos cineastas ligados ao PCB. Mas isso é meio enganoso. Quer dizer, ou pelo menos isso seria uma visão um tanto limitada das discussões em torno do cinema independente. É fato que os cineastas e críticos que atuavam em São Paulo, ali nos congressos, na primeira metade dos anos 50, são cineastas ligados ao PCB, portanto, discutem a questão do cinema independente dentro de uma perspectiva muito afinada às diretrizes ideológicas e culturais naquele momento sustentadas pelo PCB. Mas isso não explica por que o termo cinema independente também é utilizado no cinema carioca final dos anos 40 e início dos anos 50, que guarda muito poucas que guarda muito pouca identidade com determinadas discussões ideológicas que estavam sendo travadas ali em São Paulo. Ou seja, tentando falar de uma forma mais clara, você tem diferentes concepções sobre o cinema independente se você olha para São Paulo na primeira metade dos anos 50 e se você olha para o Rio no final dos anos 40. Não são necessariamente iguais, não são necessariamente a mesma coisa, né? Quando você fala em cinema independente no Rio e quando você fala em cinema independente em São Paulo. Por quê? Voltando à questão da Atlântida, você já tem ali na Atlântida uma preocupação com o cinema social. Mas você não tem a Atlântida identificada a essa noção de cinema independente. A Atlântida se posiciona, vamos dizer, no momento em que ela surge e ao longo da trajetória dela, como um cinema empresarial, como um cinema comercial, como um cinema com pretensões industriais. Tá? Não passa pelo marketing da Atlântida naquele momento a ideia de se colocar como uma iniciativa de cinema independente. Nada a ver com isso. Né? Depois até vou voltar nesse ponto para a gente entender como que, de fato, a Atlântida se diferenciava, inclusive, dessa noção de cinema independente. Mas o fato de que esse projeto da Atlântida era um projeto imbuído da ideia de um cinema de preocupações sociais, poderia aproximar, né, essa primeira fase da Atlântida, por exemplo, que vai até 1947, 48, às discussões nos congressos de cinema ali nos anos 50. Porque lá nos anos 50, em São Paulo, também se discutia a questão do homem brasileiro, de um cinema brasileiro, do que seria um filme brasileiro, do que seria retratar a realidade brasileira, onde essa realidade brasileira aparece mais, se é na cidade, se é no campo, que referências cinematográficas nos ajudariam a constituir a nossa própria identidade. Enfim, a discussão era uma discussão marcada pelo nacionalismo e pela defesa de um cinema realista, popular e voltado para essa dimensão do social. Bom, na Atlântida também, mas são realidades diferentes. Em São Paulo se coloca a questão do cinema independente e ali na primeira metade da trajetória da Atlântida, final dos anos 40, não se coloca a questão do cinema independente. Pois quando Moacir Fenelon sai da Atlântida e faz a Cine Produções Fenelon, Moacir Fenelon começa a trazer o termo produtor independente, produção independente, e alia esse termo, vamos dizer assim, a uma eventual continuidade do projeto original da Atlântida. É como se ele dissesse assim, olha, a Atlântida se desviou do caminho que ela deveria ter, e com a Cine Produções Fenelon, agora que eu me tornei um produtor independente, eu posso retomar o projeto original da Atlântida, só que em bases independentes. É como se fosse mais ou menos isso. E aí, nesse momento, quer dizer, não é mais só ele que começa a falar em produção independente, mas outras figuras ligadas à crítica cinematográfica carioca e mesmo alguns outros produtores de cinema sediados no Rio que também começam a falar, né, ali no final dos anos 40 e já no início dos anos 50, começa a falar também em produção independente.
Então cabe a pergunta, bom, então nesse momento ali em que no Rio começa a se falar em produção independente, aí a gente está falando da mesma coisa que se falava em São Paulo? Também não. Também não, porque no Rio a discussão sobre a produção independente, ela se dá de forma diferente. Ela se dá voltada para o mercado, para uma discussão voltada para o mercado de trabalho, voltada para o mercado de exibição, sem passar necessariamente por questões voltadas à estética, ao conteúdo, ao roteiro, coisa que a gente vai ver nas discussões em São Paulo feita por cineastas e críticos ligados ao PCB. Então, o que diferencia as discussões de cinema independente no Rio, no final dos anos 40 e início dos anos 50, das discussões de cinema independente em São Paulo, ali articuladas pelos cineastas e críticos afinados ao PCB? A questão que se coloca da velha dicotomia entre a forma e o conteúdo. Ou seja, o cinema que os cineastas e críticos ligados ao PCB defendiam era um cinema que a gente poderia chamar de um cinema conteudístico, de um cinema que tivesse a preocupação com o conteúdo do filme, e não com a forma, por exemplo. O que se entendia por conteúdo naquele momento? Sobretudo, argumentos e roteiros que trouxessem a preocupação social, a preocupação realista, a preocupação com a construção de personagens, um cinema dramático, um cinema realista, acreditando-se que já na constituição de um roteiro, de um argumento, você já garantiria que esse filme obtivesse esse efeito realista pretendido, não é? Como é que a coisa se dá nesse momento? Quer dizer, é evidente que nessa discussão você tem uma forma bastante equivocada, né, de ver a separação entre forma e conteúdo, algo que não leva muito adiante. Porque se a gente pensar que é pela forma que você acessa o conteúdo, quando você faz essa separação, você cria uma separação artificial entre coisas que no fundo são inseparáveis, não é? Mas é porque se entendia naquele momento que um cinema excessivamente formalista, por um lado, ou um cinema que não se preocupasse com o conteúdo, né, seria um cinema fadado a ser ou um mero escapismo, né, ou alguma coisa inconsequente, não é? Seja porque vai para um lado hermético que não interessaria a ninguém, seja porque não dá o real valor, a importância que deveria se dar à construção de personagens, à criação de um enredo comprometido com essa visão realista que o cinema deveria ter. Mas essa perspectiva nacionalista era compartilhada por todos, né? A perspectiva nacionalista, sim. Mas a forma como essa perspectiva nacionalista era proposta ou era defendida era muito diferente. E assim, eu estou falando o tempo inteiro aqui de discursos. Porque, no fundo, o que acontece? Quando você vai aos filmes, a coisa muda de figura, né? Uma característica muito interessante do texto da Maria Rita Galvão é que ela não discute os filmes. Ela só discute as ideias. Ela é fiel ao título que ela deu. Desenvolvimento das ideias sobre cinema independente. Ela discute as ideias. Ela fala sobre o debate. Ela analisa os textos. Mas ela não vai aos filmes. Né? Quando você vai aos filmes, a coisa fica muito mais complicada. Porque, de repente, se você vai aos filmes, você vai ver cineastas vinculados ao discurso sobre cinema independente fazendo comédias, fazendo chanchada, fazendo filme, até filme espírita, como o Alameda da Saudade, do Carlos Ortiz, fazendo melodramas baseados em novelas de rádio. Aí você se pergunta, bom, então o que é que exatamente, né, aonde que esse discurso ele se concretiza nos filmes?
É aí que a existência de um filme como Rio 40 Graus, ela acaba sendo deflagradora, porque naquele momento Rio 40 Graus é o filme que vai mais radicalmente é, realizar, colocar essas ideias no plano da realização. É o filme que vai mais radicalmente fazer isso, né? Então, nesse sentido, ele é um filme impactante, e é por isso. Por mais que tenham filmes anteriores a ele que já possam ser considerados filmes de grande impacto pela forma como procuram retratar a realidade social. E aqui o exemplo que eu vou dar, inclusive, é o exemplo que não está associado ao cinema independente. É um filme, por exemplo, como Também Somos Irmãos, de 1949, dirigido pelo José Carlos Bulli e produzido pela Atlântida. O roteiro do Alinor Azevedo, ou seja, Também Somos Irmãos é um filme da Atlântida que já naquela época, 1949, se propunha e fazia, vamos dizer assim, a publicidade do filme feita conscientemente para ser divulgada nos jornais, era já vendendo o filme como um filme neorrealista, um filme ligado à escola realista italiana. Isso está nos releases, inclusive, do filme. Então, veja, em 1949 você tem um filme como Também Somos Irmãos, que é um filme que é com Grande Otelo e Agnaldo Camargo. Grande Otelo era o grande ator da Atlântida e Agnaldo Camargo era um grande ator do Teatro Experimental do Negro. Então, são dois protagonistas negros, o filme se passa na favela, o filme é um melodrama racial e é o primeiro filme brasileiro a tematizar explicitamente a questão do preconceito racial no Brasil. Pois esse filme não é listado em nenhuma dos textos que falam sobre produção independente. Por quê? Porque não há nenhum discurso sobre produção independente atrelado a esse filme, e ele é um filme que sai de uma empresa produtora, a Atlântida, que naquela época não era apenas uma empresa produtora, ela era uma empresa verticalizada. Por quê? Porque desde 1947 Luiz Severino Ribeiro, que era um dos maiores exibidores, talvez o maior exibidor naquele momento no Brasil, ele se torna proprietário da maior parte das ações da Atlântida e assim ele se torna o quê? Ao mesmo tempo um exibidor, um distribuidor e um produtor. A Atlântida é uma empresa verticalizada. Ela é cadeias de cinema, rede de distribuição, a empresa de distribuição, que era a UCB, União Cinematográfica Brasileira, e também laboratório, também empresa de publicidade e a produtora Atlântida. Então ela era o inverso da produção independente, porque a produção independente é justamente o quê? A fragmentação dessas etapas. Quer dizer, quando a gente fala do produtor avulso, que o produtor independente é um produtor avulso, ele é um produtor que não tem estúdio, que não é dono de empresa, de uma cadeia de cinemas, ele não tem uma distribuidora, e ele faz um grande acordo filme a filme, não é? No momento em que em Hollywood você tem a separação das cadeias de exibição daquelas 5 grandes das chamadas majors, né? RKO, enfim, Fox, né? MGM, etc. e tal, você tem a separação entre as empresas produtoras e a cadeia de exibição. No Brasil, no mesmo momento, você tem o oposto, você tem a integração, a verticalização da cadeia de cinema do Luiz Severino Ribeiro com a UCB e com a Atlântida. Você tem um movimento oposto do que acontece nos Estados Unidos. E um dos grandes impulsos do cinema independente em Hollywood foi essa desvinculação, essa desvinculação das cadeias de cinema, das produtoras, das distribuidoras, né? Enquanto que aqui no Brasil, na Atlântida, você tem essa configuração da verticalização, o que torna a Atlântida o exemplo oposto de um cinema independente. No entanto, do ponto de vista das discussões de conteúdo, se a gente quiser retomar essa discussão, um filme como Também Somos Irmãos, da Atlântida, do José Carlos Bulli, é um filme absolutamente afinado às preocupações que vão ser defendidas pelos cineastas e críticos em São Paulo na primeira metade dos anos 50, que são os cineastas e críticos que a Maria Rita Galvão estuda no texto dela sobre cinema independente.
Bem, voltando então aqui só à questão do PCB, o PCB ele está muito presente nessas discussões, nesses debates em São Paulo, mas se a gente quiser mapear, enfim, as relações entre o PCB e o cinema independente, talvez a gente acabe se limitando mesmo à abordagem da Maria Rita Galvão. Tá? Por quê? Algo que também a gente pode... Na verdade, isso foi uma coisa que eu, no final do percurso do doutorado, acabei enxergando uma perspectiva nesse sentido. Eu não chego a desenvolver isso na tese, mas eu consigo pelo menos avançar uma primeira abordagem disso, num capítulo que eu publiquei no Nova História do Cinema Brasileiro, que é um livro em 2 volumes, organizado pelo Fernão Ramos e pela Sheila Schwartzman, e que tem um capítulo que eu escrevi que é justamente Cinema Independente Carioca 1940-1950. Que é o seguinte, quer dizer, enquanto a gente pode falar de uma maior ascendência do PCB nas discussões ocorridas em São Paulo na primeira metade dos anos 50, ali nos congressos, etc. e tal, a partir de figuras como Alex Vianney, Rodolfo Nani, Carlos Ortiz, Nelson Pereira dos Santos, etc. No Rio de Janeiro, você tem... o PCB não deixa de ter, claro, uma importância, mas você tem a configuração de uma outra linha, talvez, ideológica, que vai estar muito forte no meio cinematográfico, sobretudo carioca, mas naquele momento falar em cinema no Rio de Janeiro é falar em cinema no Brasil. O Rio de Janeiro tinha uma abrangência nacional, vamos dizer assim, capital federal e tal. Você tem uma outra linha que se diferencia do PCB, que não está ligada necessariamente ao PCB, e que a gente poderia, de alguma forma, relacionar, na verdade, a uma perspectiva, veja bem, trabalhista do cinema. Ao invés do PCB, ali por volta de final dos anos 40 e início dos anos 50, momento em que o Getúlio Vargas, inclusive, volta ao poder, você tem uma classe de produtores cinematográficos atuante no Rio de Janeiro muito mais ligada, voltada a um certo ideário do PTB daquela época, a um certo ideário do Partido Trabalhista Brasileiro, a um certo ideário trabalhista visto de uma forma mais ampla, que remete, sim, não só ao Getúlio Vargas, que volta ao poder em 1950, 51, mas a primeira era Vargas. E se nós, então, pensarmos que, do ponto de vista das relações entre o cinema e o Estado, a primeira legislação cinematográfica surge justamente no primeiro governo Vargas, né, com o decreto lá de 1932, que institui a obrigatoriedade de um curta-metragem educativo antes da sessão do longa, estrangeiro, né, e outras diversas medidas que visavam, por um lado, né, a estimular a produção cinematográfica, e que, de fato, depois você vai ver uma progressão nesses decretos, nessas leis, quer dizer, de 1932, algo que começa a funcionar em 34. Você tem depois, em 1939, a obrigatoriedade de exibição de um longa-metragem por ano, né? Depois, em 46, de 3 longa-metragens por ano, né? Aí, até chegar ao decreto de 1951, que é conhecido como decreto 8x1, ou seja, a cada 8 filmes estrangeiros, um filme brasileiro seria obrigado, o exibidor seria obrigado a exibir um filme brasileiro de longa-metragem. Nesse processo todo, você tem uma intensificação da relação da classe cinematográfica brasileira com o Estado, mas é algo que começa justamente em Getúlio Vargas. Quer dizer, a figura de Vargas para o meio cinematográfico carioca é de extrema importância. E a gente sabe dos enormes conflitos, diferenças
entre Vargas e o PCB. Quer dizer, coisa que se torna aparentemente irreconciliável depois de 1935, mas que incrivelmente vai se conciliar em 1945. Quer dizer, aí depois você tem a volta do Prestes, você tem o breve período de legalidade do PCB ali, né, de 45 a 47, depois você tem a cassação de todos os deputados que foram eleitos, você tem de novo o PCB na ilegalidade, você tem o alinhamento do Brasil com os Estados Unidos na configuração da Guerra Fria, então você tem um retrocesso em relação a isso. Mas no pós-Segunda Guerra, naquele momento em que você, né, você tem uma reconfiguração do que significava o Partido Comunista de uma forma geral, sobretudo o soviético naquele momento, você tem um momento você tem um momento em que o PCB ele vai se tornar, né, algo de extrema importância para se repensar o Brasil do ponto de vista cultural. Quer dizer, do ponto de vista aí, estou falando da cultura de uma forma geral. Nesse momento, inclusive, quase sai um projeto do Conselho Nacional, do Instituto Nacional de Cinema, do que se viria a ser um Instituto Nacional de Cinema, quase sai um projeto assim, a partir, inclusive, da articulação de figuras ligadas ao PCB, como o Jorge Amado, por exemplo. Mas, enfim, voltando então à nossa discussão, Vargas e o PCB não são figuras ali que daria para conciliar. E, no entanto, você vê o quê? Você vê que Vargas, sobretudo para a classe dos produtores cinematográficos sediados no Rio de Janeiro, é uma figura fundamental, uma figura que não só todo mundo relacionava a ele à primeira legislação de proteção ao cinema brasileiro, mas ele se torna aquela figura que os cineastas recorrentemente apelam como o amigo número 1 do cinema brasileiro. O amigo número 1 do cinema, do teatro, da música, das artes. Né? Essa relação é uma relação fundamentalmente ligada à noção trabalhista, né? Da outorga, né? A noção trabalhista de que o Estado protege, o Estado dá, e aquele que recebe do Estado deve ao Estado, né? Não só a sua existência, mas precisa responder a isso de alguma forma, precisa colaborar com isso de alguma forma. É a construção de um Estado que está em jogo. Os cineastas brasileiros nesse momento se veem como figuras ligadas a esse processo de construção. Como é que isso se dá concretamente? Sobretudo na segunda era Vargas, quando ele retorna ali em 1951, a coisa é muito explícita. A coisa se dá, por exemplo, com entrevistas, com declarações para a imprensa, do tipo: confiamos, agora com Getúlio Vargas novamente no poder, confiamos que vá sair uma legislação de proteção ao cinema brasileiro, confiamos no patriotismo, confiamos, né, que agora nós temos uma interlocução possível para a nossa atividade. Né? Há declarações explícitas no sentido de que os cineastas no Rio enxergam em Getúlio Vargas uma saída concreta para as grandes questões daquele momento. Quais eram? Você ter a proteção do produto brasileiro, do produto nacional, no sentido da colocação desse produto no mercado de exibição. Né? Uma coisa muito importante é o seguinte: essa relação com Vargas, essa relação que passa por uma absorção de um certo simbolismo trabalhista,
né? Inclusive de uma certa aceitação do paternalismo de Estado, ela é efetivamente concretizada quando o Moacir Fenelon, ele, logo depois da fase dele na Cine Produções Fenelon, ele vai se associar, porque a Cine Produções Fenelon ele tinha uma sociedade com a Cinédia. Essa sociedade se rompe em 1949, tá? E ele vai se associar a um outro empresário muito importante chamado Rubens Berardo. Rubens Berardo, que tinha os irmãos, né? Era o Carlos, Murilo e o Rubens Berardo. O Rubens Berardo era um jovem empresário de comunicações. Era uma figura que tinha jornal, que tinha rádio, e que, por volta de 1948, 49, ele está muito interessado na questão do cinema também, né? E ele não era só um cara ligado às comunicações, ele tinha ramo de hotelaria, banco, tinham várias empresas, ele era dono de várias empresas, né? Era de uma família muito rica, né? De usineiros, pernambucanos e tal. O fato é que ele, esse Rubens Berardo, interessado na questão das comunicações e do cinema, também tinha interesse numa carreira política. E o Rubens Berardo ele vai justamente depois se tornar deputado pelo PTB, pelo Partido Trabalhista Brasileiro. E ele tem uma relação muito próxima com o Getúlio Vargas. Vai, inclusive, ser uma figura importante na campanha na campanha de Getúlio Vargas em 1950. Vai colocar os jornais dele, todos, para fazer campanha para o Getúlio Vargas. Jornais, rádio, etc. Esse apoio que o Rubens Berardo dá ao Getúlio Vargas é um apoio que passa também pelo interesse que ele tinha, naquele momento, de se tornar produtor de filmes. Mas o Rubens Berardo não vai dar um passo no sentido de se tornar produtor de filmes se ele não tiver uma garantia de que essa atividade da produção de filmes, de alguma forma, possa ter meios de se viabilizar. E uma das formas de se viabilizar a produção cinematográfica é ter entrada no mercado de exibição. Então, nesse sentido, Rubens Berardo, juntamente com o Moacir Fenelon, e o Moacir Fenelon se escora muito no Rubens Berardo nesse sentido, o Rubens Berardo vai ser uma figura fundamental para que o Getúlio Vargas, depois, em 1951, baixasse o decreto estabelecendo a proporcionalidade de obrigatoriedade de exibição de um filme brasileiro a cada 8 filmes estrangeiros. Esse decreto é um decreto que decorre diretamente da atuação política do empresário Rubens Berardo, então sócio de Moacir Fenelon. Então, perceba que a relação desses cineastas com um imaginário trabalhista, vamos dizer assim, com essa perspectiva, né, do trabalhismo, ela não é tênue, ela é muito concreta, ela é muito íntima, entende? Nesse sentido, a gente está falando aqui de, vamos dizer assim, da fase final da trajetória do Moacir Fenelon. Se ele tem um momento de grande projeção na Atlântida, depois ele vai sustentar o discurso da produção independente com a Cine Produções Fenelon. De 1948 até 1949 ele vai fazer 5 filmes, junto, em associação com a Cinédia, e depois ele vai fazer mais outros 5 filmes com a associação com o Rubens Berardo, aí já numa outra produtora que é a Flama, produtora cinematográfica. Tá? Que são as 3 principais, né? A Flama, a Cinédia e a do Fenelon, nessa época. A Flama, Cinédia, Fenelon e Atlântida, né? No Rio. Isso. No Rio, essas são as principais. Né? Sendo que a Cinédia, nesse momento, ela está vivendo um momento de crise. Final dos anos 40, início dos anos 50, a Cinédia, inclusive, ela até fecha. Né? Ela fecha e ela só vai ser retomada, as atividades dela, no Rio de Janeiro, em 1956. O Adhemar Gonzaga, inclusive, se muda para São Paulo, tenta produzir em São Paulo.
mas não consegue muita coisa. Então a Cinédia, no final dos anos 40 e início dos anos 50, embora ela tenha uma história importante, mas ela não é uma produtora, ela é uma produtora que está em crise profunda. Tanto é que ela tem uma paralisação. A Atlântida não, a Atlântida continua produzindo 3 filmes por ano, 4 filmes por ano, entendeu? Ela é a produtora do Luiz Severiano Ribeiro, ela já está intimamente relacionada à produção das Chanchadas. E o Moacir Fenelon, com a Cine Produções Fenelon um pouco antes, mas a partir de 1951, né, começa a produzir com a Flama. Né? E a Flama é essa produtora do Rubens Berardo, que depois, em 1959, vai fechar e vai se transformar na TV Continental. No fundo, a gente está, por um lado, falando o tempo inteiro de um certo discurso em torno do cinema independente. Eu lembro, mais uma vez, né, a Maria Rita Galvão não fala sobre os filmes, e quando a gente vai ver os filmes, a gente começa a perceber uma série de questões que poriam, pelo menos, em xeque, né, uma série de afirmações no plano da teoria, né, a prática mesmo, a realização dos filmes, colocaria essa teoria, essas formulações teóricas em xeque, isso por um lado. E por outro, a gente está vendo uma discussão ou uma proposta, um posicionamento, né, essa questão do cinema independente, da produção independente, que é marcada por contradições, né? É marcada por muitas contradições. Né? A principal delas, talvez, sendo o fato de que esse cinema independente, ou que se propõe independente, na verdade depende de uma série de coisas. Né? Depende de tudo e de todos. Na base disso tudo está a necessidade vital e incontornável de negociação. É um cinema que negocia o tempo inteiro. Agora, não há como pensar diferente, não há como pensar um cinema que não pudesse naquele momento negociar. Esse cinema que não negocia, um cinema que não negociasse naquele momento seria um cinema inexistente. E das duas, uma, ou você tem muito dinheiro particular para investir, ou você depende que outras pessoas, né, investam no seu projeto. Nesse sentido, uma coisa muito curiosa de se pensar o verdadeiro cinema independente seria aquele que não dependesse do Estado, que não dependesse de nada, que dependesse de seus próprios recursos, de um investimento particular próprio. Bom, nesse sentido, então, a Veracruz é que deveria ser independente, porque a Veracruz, em seu início, foi um investimento particular de industriais paulistas, né, da burguesia paulista, que investiu seus próprios recursos na produção. Talvez a Veracruz, então, é que deveria ser chamada de um cinema independente, mas é óbvio que isso não procede, porque a própria Veracruz depois apela ao Estado, porque os seus investimentos não se pagam no próprio mercado de exibição. Ela acaba, desde o início da trajetória da Veracruz, contraindo dívidas que são contraídas com o Estado. E depois o Estado chega a encampar a Veracruz quando a coisa já se inviabiliza de uma forma geral. Mas a questão nessa relação entre o cinema e o Estado, como é que a gente localiza a discussão do cinema independente? Bom, por um lado, você pode localizar essa discussão com a perspectiva que a gente já debateu, que está lá em São Paulo, nos anos 50, nos congressos, etc. e tal, que é a proposta de um cinema realista, nacional popular, né? Um cinema voltado para o popular, mas não para o popularesco, voltado para uma visão realista dos problemas sociais, etc. e tal. O cinema independente teria que ser um cinema assim. Né? Além disso, teria que ser um cinema fora dos estúdios, um cinema que colocasse a câmera nas ruas, seguindo o modelo do neorrealismo italiano, um cinema que não apelasse para a caricatura, mas que trabalhasse com personagens que fossem de fácil identificação com o povo, um cinema que trabalhasse com as referências da literatura brasileira, do folclore brasileiro. Tudo isso junto
configuraria essa noção de um cinema independente mais afinado ao nacional popular, logo mais afinado a essa vertente do Partido Comunista. De outro, você tem a discussão do cinema independente como um cinema que precisa se viabilizar de qualquer maneira no mercado. Essa é a vertente do cinema carioca, essa é a vertente dos produtores cariocas. Nesse sentido, o que se discute basicamente no Rio de Janeiro é como é que eu consigo produzir e como é que eu consigo botar esse filme no mercado. Não passa por essa discussão que o filme tem que ser necessariamente um filme dramático, um filme realista, um filme nacional popular, um filme com preocupações sociais. Não passa por aí. Era basicamente produzir os filmes e botar esses filmes no mercado. Bem, não se colocava essa questão propriamente conteudística, ou seja, no Rio de Janeiro era perfeitamente possível você ser considerado um produtor independente fazendo chanchada, desde que você fosse independente. Bom, então se é assim, então no que consiste essa independência? Basicamente, na forma como você articula a produção, a distribuição e a exibição desse filme. Coloca-se, portanto, uma questão muito concreta dos dois principais setores da atividade cinematográfica, que é o setor industrial e o setor comercial, ou seja, como é que você produz e como é que você joga esse produto no mercado. Nessa perspectiva, é evidente que o diálogo com o Estado ele passa a ser fundamental. Por quê? Aí, muito rapidamente, a gente tem que entender o que é o contexto da produção cinematográfica no Brasil. Aliás, o contexto da atividade cinematográfica no Brasil. Fundamentalmente, um mercado ocupado pelo produto estrangeiro, em que o produto nacional tinha imensa dificuldade de penetrar. Claro, estou falando do filme de longa-metragem de ficção que compete com o cinema estrangeiro, notadamente o cinema hollywoodiano, que era o majoritário aqui no Brasil. É um mercado extremamente difícil de entrar, de penetrar, né? E um produto extremamente caro de produzir, né? E muito difícil de ter retorno desse produto. Então as dificuldades para um produtor cinematográfico naquele momento, para qualquer um, mas sobretudo para o produtor avulso, produtor independente, eram gigantescas. Por quê? Esse produtor ele não tinha dinheiro. Ele não tinha dinheiro, ele não tinha estúdio. Muitas vezes ele não tinha nem equipamento, né? Então ele tinha que se associar. A primeira coisa que ele vai fazer é se associar, não é? Então ele se associa com um produtor, ou com um distribuidor, ou com um exibidor, né? E ele também faz associações com sócios, vamos dizer assim, que entram com cotas de participação no filme. Bem, de uma forma ou de outra ele precisa se associar para fazer o filme dele. Então esse produtor independente depende de todos esses elementos para produzir. E uma vez com esse filme produzido, uma vez que ele consegue fazer o filme, finalizar o filme, consegue que a censura dê o certificado de boa qualidade, sem o qual ele não pode nem exibir o filme dele, ele tem que se perguntar, ele tem que saber como que esse filme é distribuído e é exibido. É aí que vem o nó da questão. É nesse momento que vem o nó da questão, né? Porque a dificuldade que o filme tem para entrar no mercado ocupado tinha que contar necessariamente com algum grau de intervenção para que o produto conseguisse entrar no mercado. Desde os anos 30, a classe produtora cinematográfica entende que esse grau de intervenção tem que se dar na obrigatoriedade de exibição do filme brasileiro nos cinemas. Então, é uma intervenção que, por meio do Estado, atinge, sobretudo, a atividade da exibição, o setor comercial do cinema, a atividade da exibição. É apenas pelo Estado que se verifica alguma viabilidade no sentido de ter garantias mínimas, um espaço mínimo no mercado de exibição. Portanto, o diálogo com o Estado ele é, desde os anos 30, fundamental para continuidade, para alguma garantia da continuidade da produção.
Porque, evidentemente, se você produz, mas não tem onde exibir, essa sua produção vai para um beco sem saída, né? Então, o Estado intervém nesse sentido. Então, nesse momento, o Estado não intervém na produção. O Estado, por exemplo, não fornece recursos diretamente para a produção, por exemplo. Não é? Ele não fornece recursos para a distribuição. Ele apenas intervém no sentido de abrir um espaço no mercado. Como? Com decretos de obrigatoriedade de exibição. Tá? Então, isso é fundamental. Perceba que, em momento algum, essa discussão passa pelo filme que você está fazendo. Ah, mas o teu filme é um filme que é sério, é um filme realista? Não, não importa. O que importa nesse debate é que o seu filme alcance o mercado. Então, essa perspectiva, que a gente poderia chamar talvez de uma perspectiva mais pragmática, é a perspectiva dos produtores cariocas, nesse período aí no final dos anos 40, início dos anos 50, que é decorrência de uma postura que já vem lá dos anos 30, sobretudo de uma figura como Adhemar Gonzaga, que está à frente da Cinédia, ou como uma figura como a Carmen Santos, etc. Carmen Santos um pouco com outras características. Mas, sobretudo, o Adhemar Gonzaga já é uma figura que está muito preocupada com essa perspectiva concreta, né, de como colocar um filme no mercado. Então, configura-se o quê? A relação entre cinema e Estado é uma relação que passa, por um lado, pela necessidade de regulação do mercado e, por outro, se a necessidade de regulação de mercado ela é desejada, uma maior intervenção do mercado, do Estado, na produção de filmes é vista sempre com uma certa ressalva, não é? Não se fala nesse momento que o Estado tem que atuar, por exemplo, na produção de filmes brasileiros. O Nelson Pereira dos Santos ele é uma figura que, nessa discussão sobre o cinema independente, ele vai talvez mais longe do que os outros contemporâneos dele, no sentido de realizar um filme que teve um impacto muito grande, que foi o Rio 40 Graus, né? No qual essa noção de um filme que fala de uma realidade brasileira aparece de forma muito crua, muito direta, muito impactante mesmo, né? De uma maneira realmente nova naquele momento, né? Mas o Rio 40 Graus ele tem uma característica que dá a ele um lugar especial na história do cinema brasileiro, que também é muito curioso da gente observar. E é o que vai fazer com que a figura do Nelson Pereira nesse momento seja uma figura-chave, né? Vai ser muito frequente, muito comum na história do cinema brasileiro a gente ver o Rio 40 Graus associado a um tipo de sistema de produção, claro, um sistema de produção que seria tipicamente independente, né? e que se assumiria como uma produção independente, que é a produção através de um sistema de cooperativa. Rio 40 Graus ele vai ser uma experiência muito alardeada, né, por conta disso também. É evidente que o impacto do Nelson Pereira dos Santos no Rio 40 Graus ele se dá, inclusive, o fato que o filme foi proibido, que o filme causou foi visto como um filme indesejável na medida em que ele mostrava uma realidade que naquele momento, né, estava se buscando, né, até disfarçar de uma certa maneira, né? O filme ele é proibido inicialmente, aí há uma grande articulação, uma grande movimentação de intelectuais, de artistas, no sentido da liberação do filme, né, que efetivamente é liberado em 1955, 56, e isso dá ao filme uma publicidade muito grande, né, um boca a boca. O filme ele vira um acontecimento cultural e político pelo simples fato dele ter sido proibido. E aí quando as pessoas iam ver o filme, saíam de fato impactadas, porque além dessa história toda, o filme tem um impacto estético, tem um impacto artístico, tem um impacto político.
Era uma novidade naquele momento. Mas o seu sistema de produção também foi, naquele momento, alardeado como uma novidade, como um sistema que seria, vamos dizer assim, inovador. Seria um sistema que, naquele momento, implantaria, vamos dizer assim, até uma nova mentalidade, uma nova forma de você pensar em fazer cinema, que seria por meio da produção cooperativada. O que significa isso? Produtor, diretor, elenco, técnicos, todos eles seriam cooperativados, todos eles colocariam, né, seriam sócios, vamos dizer assim, do filme, seja deixando de receber, colocando a sua força de trabalho, ou tendo o compromisso do que o filme fizesse de bilheteria, eles recebessem depois, enfim. Todos eles estavam ali investindo no filme. Foi um filme feito com muita dificuldade, foi um filme feito em cima de situações de precariedade muito grande e tal. Há muitas histórias contando as histórias do Rio 40 Graus, enfim, é um filme muito estudado, muito celebrado, justamente, inclusive. Mas eu queria discutir um pouco essa questão da cooperativa. Ela, de fato, ela tem esse aspecto que é muito interessante, porque a noção de cooperativa é nova, mas isso não significa que o filme Rio 40 Graus ele fosse um filme que trouxesse naquele momento, enquanto um sistema de produção, de fato uma novidade. Tá? Por quê? Porque no fundo, a base da produção, do sistema de produção do Rio 40 Graus foi a base que naquele momento recebe o nome de cooperativa, mas que no fundo é a base da produção associada por cotas de produção. Rio 40 Graus foi produzido também por cotas. Existiam cotistas, pessoas que davam dinheiro, que era uma espécie de empréstimo, quer dizer, você dava o dinheiro para receber depois que o filme estivesse pronto e fizesse e tivesse algum retorno de bilheteria, né? Então, se eu investir tantos por cento, eu quero isso de volta, né? Quando o filme estivesse pronto e tivesse a sua renda da bilheteria. Ocorre que esse sistema de cotas, e mesmo o sistema que acordava que os técnicos receberiam depois do filme exibido, ou seja, eles trabalhavam no fundo de graça para receber depois, né? Isso já era a prática, já era uma forma tradicional de se fazer cinema, pelo menos desde os anos 30. A Atlântida fazia filmes por sistemas de cota. A maior parte do que se produziu no Brasil, sobretudo nos anos 40 e 50, foi feito a partir, vamos dizer assim, de uma associação de um produtor com um estúdio, né, e do sistema de cotas. Então, basicamente, quer dizer, quando você fala na produção independente, que ocorre ali no Rio de Janeiro, nos anos 40, você tem essa fórmula aplicada quase como numa forma tradicional de fazer cinema. Não existia uma outra forma de fazer cinema, né? A outra forma de fazer cinema seria, por exemplo, você ter uma produção integrada. É o que aconteceu com a Atlântida, né? A Atlântida, com a integração, a verticalização da Atlântida, você tinha produção, distribuição e exibição, você, em tese, cobre todas as etapas. Mas mesmo a Atlântida fazia uso da produção por cotas de participação, né? A Cinédia fazia isso, a Cine Produções Fenelon, ela basicamente fazia isso. Quer dizer, você tinha uma produção associada. Por quê? Porque o Moacir Fenelon se associava com a Cinédia, não é? Você tinha o sistema de cotas, porque os filmes eram feitos com a participação de cotistas, e essas participações, inclusive, elas vinham por meio de financiamento mesmo, de dinheiro, mas também, muitas vezes, por empréstimo de
objetos de cena, locações, uma série de outras coisas que se caracterizam aí como uma espécie de permuta, que se fazia muito também, né? E você, nesse sistema de produção associada e de produção por cotas, a partir desse sistema você buscava pensar uma planificação dessa produção, ou seja, você planificava a realização de 5 ou 6 filmes por ano. Esses 5 ou 6 filmes por ano, tentando estabelecer com o mercado de exibição um diálogo que pudesse se traduzir em um interesse do público. Então, por exemplo, em 5 filmes você pensava em 2 comédias, um drama e um melodrama. Entende? Você ia equilibrando os gêneros, né? E por que pensar numa produção planificada? Por que pensar em 5 e 6 filmes por ano? Porque o filme seguinte remunerava o filme anterior e assim sucessivamente, não é? Ou seja, você tinha sempre que ter um filme em produção e um filme buscando a colocação no mercado. Com o Estado, você tentava garantir a inserção desses filmes no mercado de exibição, e com o sistema de cotas e com a produção associada, você tentava criar uma rede o mais sólida possível de colaboradores, de investidores na produção. E são investidores privados. Então, na verdade, você tem um sistema de produção que é um sistema que alia, né, o investimento privado, seja no sistema de cotas, seja na possibilidade dos técnicos se cooperativarem ali naquela produção, e com a produção associada entre um produtor e um estúdio, ou um exibidor, etc. Aquilo é um arranjo privado, com uma intervenção estatal no nível do mercado de exibição, na medida em que os decretos de obrigatoriedade de exibição abririam algum espaço para o filme brasileiro entrar, né? Então, isso aliava, de certa maneira, um discurso voltado para o Estado e voltado para a defesa de uma iniciativa, de um interesse da iniciativa privada, de interessar, por exemplo, empresários, ou como se chamava naquela época, os capitalistas. Ou seja, os produtores diziam: é preciso que os capitalistas se interessem pelo cinema. O que eles queriam dizer com isso? É preciso que os capitalistas deem dinheiro para a gente produzir. E como é que eles davam dinheiro? Com cotas. E os técnicos se cooperativando e ganhando depois. Então, na verdade, isso vai se estendendo de uma forma mais ou menos padronizada, mais ou menos tradicional, ao longo dos anos 40 e dos anos 50. Sendo que em 1947 você tem uma experiência, inclusive, até bastante curiosa para se discutir a questão do cinema independente, porque é a primeira experiência em que a questão da cooperativa ela é explicitada como uma estratégia, até meio de marketing, assim, se você for ver, que é o filme Uma Aventura aos 40, do Silveira Sampaio, um filme de 1947, feito por uma cooperativa chamada Os Cineastas, né? E é um filme interessantíssimo, é uma ficção científica, é um filme... quer dizer, não é uma ficção científica propriamente, mas tem elementos de ficção científica, é uma comédia sofisticada, é um filme completamente fora da curva naquele momento, né? Mas você vê, é um filme de 1947 que já traz essa questão da cooperativa e da produção, inclusive que até se alardeava como uma produção amadora, amadora no sentido positivo, né? Amador da arte, não é um amador no sentido de alguém que não sabe fazer, mas de alguém que ama aquilo que faz. Então, o Silveira Sampaio é uma figura um pouco como... A comparação não é muito... não funciona muito, mas ele seria mais ou menos uma novidade, como Nelson Pereira foi ali por volta de 1947. Diante disso tudo, tirando o aspecto estético, artístico, o impacto, né, do aspecto estético e artístico do filme do Nelson Pereira, O Rio 40 Graus, diante disso tudo, a questão mesmo, propriamente dita, né, de um sistema de produção de cooperativa, de cotas, né, alardeado em torno do Rio 40 Graus, se a gente olha para essa linha, né, do tempo
que vai lá desde os anos 30, passa pelos anos 40 e os anos 50, Rio 40 Graus não chega a ser uma novidade nesse sentido. O sistema de produção, essa coisa que se fala de um filme feito na base da cooperativa e tal, não chega a ser uma novidade em termos do sistema de produção, não é? Ao contrário, a gente pode inclusive pensar no Rio 40 Graus como, vamos dizer assim, os estertores desse sistema. É um momento em que esse modelo de produção, esse sistema de produção independente, baseado na cooperativa, baseado no sistema de cotas, ele está chegando inclusive num certo esgotamento. E isso vai se configurar mais adiante na medida em que, a partir de 1955, o Estado efetivamente começa a entrar na produção de filmes, a partir de leis que vão possibilitar empréstimos financeiros, por exemplo. Aí já é o banco emprestando dinheiro para a produção. Aí já é o Estado realmente entrando na produção. Claro, Estado em esfera municipal, esfera estadual, não necessariamente na esfera federal. Mas é a configuração de uma participação mais efetiva do Estado na produção de filmes. E isso ocorre a partir de 55, e não por acaso, na trajetória do Nelson Pereira dos Santos, ele não vai repetir o que ele fez em Rio 40 Graus. Quando ele faz Rio Zona Norte, em 1957, e depois quando ele produz o grande momento para o Roberto Santos, ele já vai contar com o dinheiro do Estado via financiamento da carteira de crédito do Banco do Estado de São Paulo. Então, Rio Zona Norte já é um filme que tem a presença do Estado nesse sentido, coisa que não acontece no Rio 40 Graus. Portanto, o Rio 40 Graus, se ele pode ser visto como uma novidade, por um lado, ele pode ser visto também como o fim de um sistema que naquele momento já era super tradicional e que vai se esgotando naquele momento. E aí, quando você tem a participação do Estado, você tem efetivamente os primeiros momentos em que a questão deixa de ser apenas a intervenção no mercado de exibição e passa a se voltar para efetiva participação na produção. Isso vai acontecer inicialmente em São Paulo, no nível municipal, depois estadual, depois vai para o Rio de Janeiro. E há a sua configuração mais acabada do ponto de vista institucional mesmo, quando em 1966 você tem a criação do Instituto Nacional do Cinema, né? Enquanto isso você tem vários prêmios também, por exemplo, o Prêmio Adicional de Renda, que aí remunera os filmes a partir da sua performance na bilheteria, e com esse dinheiro o produtor faz um outro filme. Ou seja, cada vez mais o Estado começa a participar da produção de filmes, né? E é incrível como nesse momento, que é justamente a passagem dos anos 50 para os anos 60, que se fortalece o quê? A noção do cinema de autor. O cinema de autor, de certa forma, é tributário do esvaziamento do produtor privado e do surgimento cada vez maior da possibilidade do Estado investir na produção. Na medida que um Estado investe na produção, ele pode investir no autor, não necessariamente no produtor. E se a gente pensar que a partir da Embrafilme e depois, pós-retomada, o que se tem é o investimento no autor e não no produtor, né? A gente entende o quanto que para a geração do cinema novo e mesmo para a parcela de cineastas e críticos ligados ao PCB, nos anos 50, que estão ali discutindo a questão do cinema independente, o Estado não é apenas aquela instância regulatória e imparcial, mas ela pode ser também pensada, essa relação com o Estado, como algo visando uma construção mesmo de um cinema dentro dessa perspectiva nacional popular, dentro de um cinema que atenderia a uma nova concepção de cinema, a essa concepção que está ligada ao cinema de autor, que está ligada a um cinema que aí já tem outras referências, inclusive mais amplas do cinema que se faz
pelo mundo, né? E se a gente pensar na passagem dos anos 50 para os anos 60, você já tem, além de toda a tradição do neorrealismo, já começa o cinema da Nouvelle Vague, já começa os novos cinemas latino-americanos, né? Uma Nouvelle Vague japonesa. Ou seja, você tem aí a entrada em cena, inclusive, de uma simbologia da juventude, do novo, né? Uma simbologia geracional que marca um novo estágio dessas relações, né? É óbvio que isso que eu estou falando, de forma alguma, tem que ser entendido como uma progressão linear. Não, essa relação com o Estado é uma relação extremamente complexa, cheia de idas e vindas, cheio de conflitos, cheio de coisas que são, assim, às vezes, conflitos quase intransponíveis, mas que, dentro disso, há momentos de incrível encontro entre o Estado e uma proposta de cinema tributária, inclusive de uma visão de revolução social. Então, se você for ver a trajetória do cinema novo, você vai ver uma trajetória extremamente conflituosa nesse sentido. Na medida em que, herdando certas ideias que estão lá nos anos 50, se opondo a uma determinada configuração de poder e propondo no horizonte uma revolução social, o cinema novo, depois do golpe militar, acaba tendo que repensar a sua trajetória e chega ao ponto de, aproveitando as brechas abertas dentro do regime militar, não é? Buscar inserir o seu projeto, que era um projeto originalmente nacional popular, dentro da situação da ditadura militar que se configurava ali naquele momento. E isso a gente está falando não só pós-golpe de 64, mas pós-AI-5. É a partir, sobretudo, depois do AI-5, que há o encontro efetivo entre a geração do cinema novo e o projeto de uma política nacional de cultura e de uma integração nacional por meio dessa política nacional de cultura via o Estado militar. Ou seja, o Estado militar também encampa estrategicamente determinadas bandeiras, que eram bandeiras que estavam sendo levantadas pela esquerda nos anos 50, que tem a ver com o nacionalismo, que tem a ver até com uma certa noção de popular, não é? Só que esvaziando completamente do seu radicalismo ideológico, que é próprio do discurso da esquerda pré-golpe, né? Mas dentro disso você cria um território de negociações, mais uma vez. E nesse território de negociações o cinema novo consegue, ou pelo menos busca, dar continuidade ao seu projeto dentro dessa situação completamente contraditória e difícil e cheio de tensões, né? Que é a de um cinema que busca ser um cinema de autor, que busca ser um cinema contestador, feito com o apoio estatal de um regime militar, ditatorial de direita, né? Essa é a configuração que você tem e que, sem defender aqui uma visão etapista ou sabe-se lá que tipo de coisa que poderia ser, mas no fundo, as coisas que estavam sendo discutidas ali nos anos 50 e na primeira metade dos anos 60, né, acabam sendo, de uma forma ou de outra, viabilizadas dentro desse esquema extremamente contraditório de um cinema que chega a uma íntima relação com o Estado